amigos insanos ligados aqui no canal, mais uma vez um dia de aprendizado para vocês. Nós estamos nessa conexão das guerras e dos movimentos que surgiram no momento da República Oligárquica, a República da Espada. A nossa antiga república, antes da Revolução de 30, que modificou os parâmetros estruturais da economia e da política brasileira. Vamos lá? Agora a gente vai falar sobre o sebastianismo, que é um movimento que também fez parte de toda essa geração, esse grupo de idealistas que provocaram uma mudança intensa no cenário de lutas do Brasil. E também falaremos sobre o Contestado, a guerra que aconteceu entre 1912 e 1916, logo depois da proclamação da República. Os movimentos que começaram a se descontentar com os parâmetros que estavam sendo usados para a política, quer dizer, não estava sendo resolvidos os problemas da população. Então, revolta em cima de revolta. Como nós falamos no vídeo anterior, que eu vou colocar aqui para vocês, eram vários movimentos de descontentamento, como por exemplo Canudos, apoiados no messianismo de Antônio Conselheiro, provocaram uma revolta que se estendeu por uma grande população. Agora, mais especificamente, trataremos o Contestado. Vamos lá? Começamos falando sobre essa região sul, a localidade em que aconteceu esse movimento do Contestado. Paraná, Santa Catarina eram regiões dominadas por latifundiários, grandes e poderosos, a ponto de determinarem como seria o andar da política daquela região. Mesmo com o advento da República, muito da população continuou vivendo numa vida miserável, baixas condições de saúde, de educação, enfim. Isso gerou um certo descontentamento por parte dessa população, em contradição aos latifundiários que detinham o poder dessa região e faziam o que quisessem, em detrimento do poder dessa galera, já que o movimento do coronelismo também fazia parte da questão política local, quer dizer, o voto de cabresto. Isso também afetava a população de uma maneira incisiva, e todos esses problemas que surgiram nessa época contribuíram intensamente para essa contestação, para a Guerra do Contestado. Eram cerca de 50 mil rebeldes, e várias autoridades políticas regionais, federais e estaduais se envolveram nesse conflito, generalizando um problema que já vinha repercutindo antes da República: a pobreza, a miséria e a falta de cuidado com aqueles que trabalham. Muitos sertanejos perderam as suas possibilidades de trabalho, visto que foram expulsos das terras desses fazendeiros, que atribuíram para si toda a organização e toda a difusão da economia dessa época nessas terras. Assim como nós falamos na Guerra de Canudos, anteriormente, no outro vídeo, aqui nessa Guerra do Contestado, também esse movimento messiânico, baseado no sebastianismo, eclodiu junto, e o líder José de Maria passou a ser uma representatividade. Além desse lance de ser um rebelde, de incitar um movimento de rebelião, também servia como uma inspiração divina para que essas pessoas tivessem a motivação necessária e as inspirações necessárias para agirem. É a garantia de que estão fazendo algo que é fruto da divindade, que não está em contradição com a ordem divina. É por isso que esses movimentos messiânicos dessa época foram importantes, que eles atribuíram poder a essas rebeliões e criaram lideranças políticas que eram extremamente respeitadas por esses fiéis sertanejos, muitos deles católicos, que vinham da tradição católica, de todo aquele movimento de envolvimento com a religiosidade, como um padrão de vida, como um estilo de vida. Isso também ajudou, contribuiu muito para que a incisão desses movimentos fosse representada com uma quantidade de gente grandiosa. O sebastianismo é inspirado no rei Dom Sebastião, da dinastia de Aves, que, em uma expedição na África, acabou sumindo em uma dessas batalhas. A esperança que ficou é que Dom Sebastião voltasse e, de alguma forma, reestabelecesse a prosperidade, reestabelecesse a ordem da população, de maneira que acabassem com os problemas sociais, acabasse com os problemas políticos e restaurasse uma ordem que traria benefícios para essa população. Por isso, esses líderes messiânicos, como Antônio Conselheiro, como José de Maria, fizeram tanto sucesso nessa época e representaram como lideranças desses movimentos e
foram à frente com esses movimentos, mesmo que não tivessem dado certo, representaram uma resistência nesse período da República da Espada, da República Oligarca, a República Antiga, antes da Revolução de 30 de Getúlio Vargas. As principais ideias evocadas por esse movimento era a questão da injustiça, né? A injustiça era muito latente na população brasileira já no começo do século XX. Isso contribuiu para que esses movimentos ganhassem força com todos aqueles que de alguma forma se sentem ameaçados pela hegemonia dos grandes latifundiários, que até na atualidade tem uma força gigantesca, não só no legislativo, mas no judiciário e também no executivo. Em 1913, com a morte de José Maria, vários problemas vieram à tona, mas a revolta continuou e foi bem delicada nesse momento da morte de José Maria, porque é um líder que se perde, uma representatividade, e nós temos experiências pelas histórias de várias nações que quando alguns desses líderes caem, o movimento acaba sendo enfraquecido, porque a posição de liderança daquela pessoa é fundamental para o desenvolvimento da rebelião. Venceslau Braz, se aproveitando desse momento de fragilidade do movimento, com a morte de José Maria, mandou o exército atacar esse grupo de rebeldes, acarretando num massacre gigantesco dessa população, desses 50 mil rebeldes da Guerra do Contestado. O resultado é de se imaginar por conta da superioridade bélica do governo. É claro, esses sertanejos não tinham condições de lutar de igual para igual com a República, né, com o governo. Então, o massacre era uma coisa já prevista por quem estava observando aquilo ali de perto. Porém, os revoltosos, mesmo pensando que essas possibilidades de vitória seriam mínimas, eles não se renderam. Muitos deles morreram, muitos deles foram arrasados, perderam suas terras, mas continuaram lutando. Após a morte de José Maria, um outro líder subiu, Adeodato. Mas em 1916, com a morte de Adeodato, o movimento se enfraqueceu muito e perdeu todas as estruturas, caindo em derrocada. Assim, a República venceu mais uma guerra contra rebeldes que tentavam de alguma forma repercutir as necessidades da população, ou seja, tentava de alguma forma reconstruir um país que já dava indícios de desigualdade social bem grande. Aguardo vocês na próxima vez. Valeu, galera? Um abraço, fique na paz. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de dizer o que vocês acharam aqui embaixo, tá? Tá pra vocês aí o link no final de outros vídeos que vocês podem gostar também, linkados com essa questão da República Velha. Então eu espero contar com vocês aí numa próxima vez. Um abração, fiquem na paz, tá, galera? Não esquecem de se inscrever no canal, é importante. Valeu!